Bom dia, meus amigos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial em que eu fui convidado a falar um pouquinho, não é uma palestra, uma conversa entre amigos sobre o tema Vigiai Atos, Palavras e Pensamentos. O meu nome é Carlos Carvalho, eu faço parte do quadro de trabalhadores do Centro Espírita Grupo Fraterno João de Deus, aqui de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento em que buscamos refletir sobre este convite tão especial, tão profundo, né, tão essencial, que é o chamado vigilância, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que Jesus nos recomendou repetidas vezes, inúmeras vezes. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Vigiar não significa desconfiar de tudo, né? Ficar sempre na defensiva, achando que sempre alguém, que as pessoas têm más intenções ou atitudes escusas, né? Mas é observar com atenção, né, tudo que se passa dentro de nós mesmos, né? Jesus nunca disse vigiar os outros, apesar de todos nós adorarmos vigiar o próximo, né? Ele pediu que a gente nos vigiássemos, né? Nós, internamente, né? A nossa transformação, né? Vigiar é um ato de amor, é uma forma de cuidado consigo, né? E com o nosso próximo também, né? Vigiar, como disse Emmanuel, vigiar é examinar o caminho por onde nós seguimos, para não cairmos nas armadilhas que nós mesmos criamos. Ninguém cria armadilha para nós, somos nós que criamos, né? Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Vigiar os nossos atos, né? Os nossos atos revelam o que trazemos no coração. Às vezes, pequenas atitudes, não é? Um olhar impaciente, eu posso falar isso de cadeira, né? Porque eu sou muito impaciente, meu trabalho profissional, na minha vida profissional, me exigia muita rapidez, né? Então, eu criei esse hábito que às vezes é bom, às vezes não é bom, às vezes nos atrapalha muito, porque nós nos tornamos pessoas muito impacientes, né? Um gesto de indiferença, quando nós, por exemplo, passamos do lado de uma pessoa que tem dificuldades, uma pessoa que pede ajuda e com certa indiferença, seguimos caminho e não olhamos para trás, né? Uma omissão, né? A gente vê uma pessoa ser caluniada, uma pessoa ser maltratada e simplesmente não é comigo, sigo em frente, também não olho para trás. Então, tudo isso pode causar problemas, né, para nós mesmos, né, para os nossos atos, né? Então, o simples cumprimento negado pode ferir alguém que esperava um gesto de bondade. E nós, espíritas, como dizia o Sustinho, né, nosso saudoso amigo do Núcleo de Estudos Espíritas de Mamileis, lá de São Paulo, o espírita é o ser mais melindroso de todos, né? Então nós precisamos ser espíritas, apesar dos espíritas. Ele sempre falava isso, eu nunca vou esquecer, né? Então, lembrar que Jesus, que agiu sempre com amor, mesmo diante da ingratidão. Vocês se lembram daquela passagem quando Jesus, lá no lago, né, da Galileia, olhava sempre do outro lado do lago à noite, umas luzes que vinham de longe. Jesus era um nazareno, né? Era de Nazaré. E lá do outro lado do lago tinham os gadarenos, que eram os criadores de porcos. Então Jesus um dia entrou na barca com seus apóstolos, com Pedro, com alguns apóstolos, e foi até Gadara, né, para visitar os gadarenos. E quando Jesus desceu lá do lado de Gadara, no caminho ele passou por um cemitério.
E lá havia uma pessoa, né? Uma pessoa jogada, obsediada, completamente obsediada. Então Jesus se aproximou e só a aproximação de Jesus junto àquela pessoa obsidiada já causou uma modificação no ambiente, nas energias, no equilíbrio das energias do ambiente. Então, aquele obsediado, né, aqueles espíritos que estavam com o obsediado, falaram para Jesus: o que queres de nós? Nós somos muitos, né? O que queres de nós? E Jesus, o que ele queria era libertar aquela pessoa daquela obsessão, né? E Jesus, conversando com o Espírito, é óbvio que expulsou-os, né? Libertou aquela pessoa daquela obsessão. E aquele movimento dos espíritos deixando, né, se afastando da pessoa, criou um ambiente muito, muito negativo, de vibração. E os porcos, né, os gadarenos eram criadores de porcos que estavam pastando próximo do cemitério onde Jesus se encontrava. Eles sentiram aquela vibração, se assustaram e dispararam. Só que eles dispararam em relação à praia e havia uma certa encosta, pedras, montanhas, e eles se jogaram desesperadamente daquela encosta e acabaram morrendo, estraçalhados, né, mutilados pelas pedras. Os gadarenos, ouvindo barulho, né, vieram ter com Jesus, né, o que estava acontecendo. E antes que eles chegassem, Jesus se virou para a pessoa que se livrou da obsessão e disse: agora vá e se mostre às pessoas, aos doutores da lei, né, que você está livre. Jesus não fazia isso para mostrar superioridade. Ele fazia isso porque as pessoas eram expulsas da cidade. Elas saíam do livro de contabilidade da cidade, né? Então eles tinham que voltar para falar: olha, eu estou vivo ainda, né? Eu estou bem, eu tenho que voltar a fazer parte da sociedade. Essa era a preocupação de Jesus. E os gadarenos chegaram a Jesus e falaram: o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês trouxeram de mal para cá, Jesus? Eu não queremos ouvir. Mas eu vim trazer, não queremos ouvir. E Pedro, né, como Pedro era muito parecido conosco, né, virou-se para Jesus e disse: Jesus, faça um raio cair em cima da cabeça dessas pessoas para exterminá-las. Né? E Jesus não deu atenção a Pedro e tentou ainda falar com os gadarenos. Mas eu vim, não queremos ouvir. Vão embora. E Jesus entrou na barca com os apóstolos e voltou para Nazaré. E olhando para trás, ficou muito triste, né? Porque ele havia sido trocado pelos porcos. Né? Então esse é um exemplo de bondade de Jesus, né? de apesar de fazer sempre o bem, nem sempre, né? Nem sempre ele teve o bem das pessoas. Né? Então vigiar é examinar o caminho por onde seguimos, para não cairmos nas armadilhas que nós mesmos criamos. Não podemos nos esquecer disso. Será que nós realmente estamos praticando tudo que nós aprendemos no Evangelho? É uma reflexão que nós temos que fazer. Não é? Nós também precisamos não só vigiar os nossos atos, né? Nós temos que vigiar as palavras. Né? As palavras, elas têm poder criador, né? Elas podem erguer ou destruir, curar ou ferir, não é?
Eu também me lembro de um ensinamento que eu recebi há muito tempo de uma pessoa que dizia que para se construir o amor, nós precisamos, às vezes, muita lábia, muitas palavras, né? É muito difícil construir o amor. Vocês se lembram quando a gente namorou, né? Antes de casar. Então é difícil, às vezes, né? Construir aquele amor, né? É necessário realmente muitas palavras. Agora, para construir o óleo, basta uma palavra. É como a paz, né? A gente está vendo aí o exemplo do Oriente Médio. Para construir a paz, quantas reuniões, quantas negociações, né? Quantas discussões. Mas para construir a guerra, basta um ato, uma palavra, né? Então é muito difícil. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tem aquele exemplo que acho que todo mundo conhece, né? Que certa vez uma mulher espalhou boatos sobre um amigo. Muito comum isso, né? Arrependida, procurou um sábio e perguntou o que ela precisava fazer para reparar esse erro, né? Ele pediu que cortasse um travesseiro com penas de ganso, né, ao vento e depois as recolhesse. Mas ela olhou para ele e respondeu, mas é quase impossível isso, né? Como é que eu vou pegar as penas de volta, né, que são no vento, né? Aí o sábio respondeu, assim são as palavras ditas. Uma vez lançadas, é impossível recolhê-las. Né? O exemplo que me faz refletir sobre isso é um que eu ouvi numa palestra do Divaldo, em que ele comenta que uma vez ele foi fazer uma palestra em um determinado local, e antes da palestra, quem já viu uma palestra do Divaldo sabe que sempre tem os cumprimentos, tem as assinaturas nos livros, né, as dedicatórias, né? E ele ficou lá olhando, tinha um homem distante, um pouco distante dele, olhando, fixando, né? E ele falou, poxa, será que essa pessoa não vai chegar aqui? Será que eu sou tão bonita para ficar sendo observado assim, né? E a pessoa não se dirigia a ele, não se aproximava. Depois de um determinado tempo, ele falou, bom, vou ficar aqui. Se ele vier, eu falo. Se ele não vier, ele fica lá. Então, depois de um determinado tempo, a pessoa se aproximou e disse, Divaldo, você se lembra de mim? E o Divaldo, olhando, falou assim, gente, são muitas pessoas que me procuram, que eu recebo. Então, fica difícil eu me lembrar de todas as pessoas. Mas quando o Divaldo olhou para ele, ele sabia quem era aquela pessoa. Ele se lembrou do que ela havia feito para ele. E ele disse, Divaldo, eu sou aquela pessoa que escrevia aquela carta. E o Divaldo sabia, era uma carta difamatória, né, que há mais de 20 anos tinha sido escrita, divulgada, né, e que Divaldo sofreu muito na época para superar isso, né? E aí ele, virando-se para Divaldo, eu vim aqui porque eu preciso do seu perdão. Você me perdoa? E o Divaldo, apesar de ter passado muito mal na época, ter se sentido muito mal, virou para ele e disse, não, eu não te perdoo. Mas por que você não me perdoa? Porque eu não guardei ressentimento. Se eu tivesse guardado ressentimento, eu deveria perdoá-lo. Mas como eu não guardei ressentimento, eu não tenho do que perdoá-lo. Não, você precisa me perdoar. Não, eu não tenho ressentimento. Me perdoa, Divaldo. Me perdoa. Desde aquela época, quando eu escrevi aquela carta, alguma coisa falava nos meus ouvidos. Não faça isso. Eu fiz. Quando eu fui colocar a carta no correio, alguma coisa me falava isso. Não faça isso. Mas eu fiz. Eu coloquei a carta. E a partir daí, eu sabia que a minha vida ia ser um desastre. Eu me casei e no dia de núpcias, a minha esposa teve uma crise psicótica. E eu não consegui nem
consumar o meu casamento. Depois de muitas internações, de muito tratamento médico, eu tive um filho com ela. E esse filho veio totalmente psicótico. Ele me bate, ele me arranha, ele grita comigo. E desde aquela época, passando por toda essa dificuldade, eu acabei desistindo um pouco da família e me jogando no trabalho. E o que aconteceu? Eu acabei amealhando uma fortuna razoável. Então, eu sou um homem rico, mas não tenho nenhuma paz. E eu sei que eu só vou ter paz quando você me perdoar. Você me perdoa, Divaldo? E aí, Divaldo, sim, eu te perdoo. Mas antes de perdoar, vem aqui me dar um abraço. E ele abraçou, o homem chorou copiosamente, né? E o Divaldo falou: agora, vamos esquecer o passado, vamos ser grandes amigos. Não, eu não posso ser seu amigo, porque aquela carta eu escrevi pelo ódio. Você não parava. Eu falava: esse homem não morre, não tem jeito. Então agora que eu tenho o seu perdão, eu não posso mais. Vamos tentar, meu amigo, eu não posso. Vai ser a última vez que eu te vejo. Então esse é um exemplo do que as palavras podem fazer na vida de uma pessoa. E eu tenho um outro exemplo que é pessoal. Quando eu comecei a trabalhar, com os meus 18 anos, fazendo estágio, eu tinha um chefe na empresa que eu trabalhava que não gostava muito de um determinado senhor, se chamava Messias. Olha o nome dele, Messias. E o senhor Messias, né, era sempre hostilizado pelo meu chefe. E o meu chefe dizia: ele tem uma organização que cuida de crianças. Eu não sei não o que é essa organização. Então levantava já falso testemunho. Eu, como jovem, inexperiente, né, não ligava muito para isso. Mas o tempo passou. As coisas mudam. E o meu chefe precisou do seu Messias. E numa das conversas que meu chefe tentou falar com o senhor Messias muito paciente, muito tranquilo, virou-se para ele e disse: você sabe que quando a gente tem uma bacia com água cristalina, límpida, para sujar essa água, basta um punhado de areia. Para limpar essa água, vão ser necessárias muitas filtragens, ferver a água. E às vezes nem é um exemplo também que eu guardo para mim desde aquela época. O seu Messias, né? Para a gente tomar cuidado com as palavras, né? Porque assim como as palavras, uma vez ditas, uma vez lançadas, é impossível recolhê-las. Uma palavra de carinho pode mudar o dia de alguém. Agora, uma crítica impensada pode destruir o esforço de anos. Nós também temos que vigiar os pensamentos, porque antes do ato, e na mente, que o bem e o mal são gestados.
são concebidos, né? Se cultivarmos pensamentos de irritação, tristeza, ciúme, pessimismo, atraímos vibrações que nos enfraquecem, negativas. Então o pensamento tem força viva, né? Criamos um ambiente espiritual que vivemos. E como é que nós podemos manter a mente em paz, confiança e amor? Elevarmos nosso padrão espiritual. Nós podemos fazer preces curtas ou longas durante o dia. Substituir pensamento negativo por gratidão, por pensamento positivo, construtivo. Evitar alimentar julgamentos. Não é? Nós amamos julgar. Nós somos todos juízes, né? E vigiar os pensamentos. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Então, para concluir, o equilíbrio entre vigiar e orar. A vigilância é a parte que nos cabe. É o esforço da nossa consciência consciente. A oração é o pedido de ajuda a Deus. Juntos, nós equilibramos, temos um equilíbrio perfeito, né? De ação e fé. Que possamos, dia após dia, vigiar os nossos atos, para que eles sejam úteis para os mais necessitados. Vigiar as nossas palavras, para que eles não maltratem ninguém, para que elas não maltratem ninguém, para que elas possam consolar. Lembram da máxima? Consolar e ser consolado. Da música. Vigiar os nossos pensamentos, para que eles irradiem luz e amor. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que as minhas palavras, que essa inspiração possa tocá-los profundamente nos vossos corações e que vocês tenham uma semana plena de paz, equilíbrio